Graça e paz, meus amados irmãos. Queremos louvar a Deus por mais um tempo que Ele nos reserva aqui para prestarmos o nosso culto a Ele, pois Ele é digno, Ele é o Senhor de toda glória, Ele é o amado da nossa alma, e em todo tempo nós queremos estar prontos para bendizer o nome dEle, né? Estamos nesses últimos dias aqui pelas redes sociais, mas sem perder nossa paixão de cultuar o Senhor, sem perder o nosso encanto por Ele, né? Pois Ele vive, e aí nós chegamos para esse culto de Páscoa, um culto onde celebra-se, né, a ressurreição do nosso Senhor. Que bom a gente poder saber que estamos servindo a um Senhor que está vivo, atuante no nosso meio, falando ao nosso coração das mais diversas maneiras, inclusive aqui, né, pelas redes sociais. Então, queridos, nós bendizemos o Senhor. Queremos que você possa, nessa noite, aí na sua casa, com a sua família, prestar o melhor culto que você puder ao Senhor. Ofereça a Ele, tá? Com toda a intensidade da sua alma, o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor atenção, aquilo que você vai escutar da palavra dEle, tá bom? E que seu coração seja ainda inspirado mais e mais para a glória do Senhor. Meus amados, nesse culto de Páscoa, eu gostaria de ler com vocês uma porção das Escrituras que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo do 9 em diante. Essa é a porção inicial aqui do nosso culto. Você pode pegar a Bíblia aí na sua casa, junto com os seus familiares, e acompanhar comigo. Apocalipse 1, do 9 até o versículo 20. Amém? Vamos ler então. Nos diz assim a palavra: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas
que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém, queridos? Amém. Ele vive, Ele vive, Ele se revela aqui para João, e Ele claramente diz para João: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, e vivo para todo o sempre. Essa é a nossa Páscoa. Saber que temos um Senhor que vive, e Ele vive para todo sempre. De repente algumas pessoas procuram guardar a imagem de um Cristo que está morto, a imagem dele lá na cruz, a imagem ensanguentado. Eu quero desafiar você a ter no seu coração a imagem não de um Senhor morto, mas a imagem de um Senhor vivo, a imagem de um Senhor que saiu do túmulo e que se revelou aqui para João, e João o vê agora como aquele alguém que tem a cabeça com os cabelos brancos e como a alva lã, aquele que tem como que uma espada de 2 gumes saindo da sua boca, aquele que brilha como o sol. Esse é o nosso Senhor, essa é a imagem que devemos guardar firmemente em nosso coração, a imagem de um Senhor que resplandece, a imagem de um Rei que reina para todo sempre. Portanto, com essa palavra inicial, eu gostaria de convocar você a nessa noite prestar um culto extraordinário para Ele, para o Senhor vivo. Amém? Quero orar contigo nesse momento, que você possa juntar-se a mim e nesse momento clamar ao Senhor vivo. Pai querido, queremos nessa noite bendizer o teu santo nome, queremos te exaltar, queremos, Senhor, te oferecer o nosso melhor. Olhamos para o Senhor e vemos o Senhor oferecendo o seu melhor para nós. Diz a palavra que um dia o Senhor foi lá para a cruz, o Senhor morreu naquela cruz, mas o Senhor ressuscitou ao 3º dia, e nós celebramos essa ressurreição nesse dia de hoje, nesse culto de Páscoa. O nosso coração se enche de gozo, o nosso coração se enche de alegria. Amado Deus, bendizemos o Senhor pela ressurreição de Jesus Cristo, e como Ele está vivo para todo sempre, nós podemos dizer: eu creio no amanhã. Por mais que sejam difíceis os tempos que nós vivemos, nós temos a total certeza de que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. O Senhor tem o domínio inclusive do amanhã. Portanto, Pai, queremos sossegar o nosso coração, queremos acalmar a nossa alma, e queremos te oferecer o louvor devido, a adoração devida. Seja com a gente, ó Deus, nessa noite. Nós te oramos assim, e desde já nós te agradecemos no sagrado e precioso nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e glória a Deus. Vamos exaltar o Senhor, ministério de louvor, tua adoração, cantando alegremente para Ele que vive. Amém? Vamos exaltar. Você sabe aí, cante comigo. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Declare: minha sorte Ele mudará. E
para você, Ele é fiel para cumprir. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Muitos querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Você canta e declara: o meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Baixinho, meu Deus. Falhará, eu sei que chegará minha vez. Cante aí. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Mais uma vez. E o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Declarei: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará, Senhor, diante dos meus olhos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós vamos cantar agora também um louvor que também toca muito os nossos corações e também atrai bastante a presença do Senhor. Quando estavam ali reunidos os apóstolos do Senhor, ali em Atos, que começaram a clamar pela presença do Senhor, estavam todos ali reunidos, certamente tristes, desanimados com aquilo que acontecera com o seu Senhor. Mas quando o povo de Deus clama, Ele não deixa o povo dele sem resposta. Alguma coisa acontece, alguma coisa estranha acontece, algo sobrenatural acontece quando a presença do Senhor é clamada. E eles estavam naquele lugar, começaram a clamar o Senhor. A palavra diz que a casa se encheu de fumaça, várias línguas foram divididas entre eles, e se manifestou o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo do Senhor se manifesta agora na tua casa, na tua vida. Se você crer, diga amém aí no seu lugar. E começa a clamar pela presença dEle, para que Ele encha a sua casa, para que Ele encha o teu marido, para que Ele encha a tua esposa, os teus filhos. Glória a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Anseiamos pelo Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me sentir.
coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Enche-nos mais uma vez, Senhor. Nós clamamos aqui pela tua presença. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, clame Ele. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Tu és digno de louvor, Senhor. Tu és digno da nossa adoração. Por isso te rendemos honra e glória. Ó Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Te damos honra, te damos glórias. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, declarei. Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, sim, Senhor. Te damos glória. Teu é o poder, somente teu é o poder e a glória, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia. Continue adorando ao Senhor na sua casa. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Nos alegremos, pois um menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é, e o seu nome é maravilhoso.
os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Nós somos tua noiva, Senhor, da nova Jerusalém. Tua noiva vai entrar. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Você deve declarar ao Senhor: Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Continue cantando. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Continue cantando. Tu és santo, tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo és. Cantamos, tu és Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. E os céus começam a se abrir, e o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Venha ao nosso encontro, Senhor, e leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, da nova Jerusalém. Tua noiva vai entrar. Aleluia. Esperamos, Senhor. Esperamos, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor. Esperamos pela Tua visitação, Senhor. Nós queremos entrar em Tua presença, Senhor, com atos de louvor para Ti, Senhor. Espero por Ti, espero por Ti, espero por Ti. Sei que estás aqui,
espero por ti. Espero por ti. E sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Derrama, Senhor, da plenitude Do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Nós cremos, Senhor, que a tua presença é viva no nosso meio e que tu és real, Senhor, e que tu ressuscitou, Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode declarar onde você está, que o Senhor escute. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando tudo passar, Senhor,
E quando tudo passar, Senhor, nós lembraremos de quantas vezes nós ouvimos, Senhor, que não valia a pena essa vida que vivemos, Senhor. Mas quando chegar o grande dia, nós também lembraremos quantas lutas nós lutamos contra o pecado, contra aquilo que assolava a nossa alma e queria nos resgatar de volta para aquilo que parecia ser prazeroso para mim. Mas nós encontramos o Senhor, e quando o grande dia chegar, eu vou poder falar que valeu a pena. Você vai poder falar que valeu a pena. Valeu a pena largar tudo por ti, Senhor. Valeu a pena. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e ele vem. Quando o grande dia chegar, eu sei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. E você cantará: Senhor, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Uma vez, quando o grande dia, quando o grande dia chegar, mas quando o grande dia chegar, ele vem, quando o grande dia chegar, eu sei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Te servi, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nós iremos Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Derrama Tua Shekinah. Glória a Deus, te exaltamos, Cordeiro. Amém, queridos. Depois desse momento precioso de louvor e adoração ao nosso Deus, eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, que mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos difíceis, tem tido o devido cuidado com as necessidades da igreja, irmãos que têm tido o zelo de usar realmente as suas finanças para continuar cuidando das coisas da igreja. Quero louvar a Deus por você, meu irmão. Nessa semana nós tivemos alguns irmãos chegando fielmente com o dízimo, com oferta, atendendo ao nosso apelo daqui, né? Então, louvado seja o nome do Senhor por tua vida, querido. E eu quero, continuar desafiando todos os demais para chegar de maneira fiel, amorosa, alegre na contribuição financeira, tá bom? Estamos começando o mês de abril, as contas chegam e as contas precisam ser pagas. Então, quero poder contar com a sua fidelidade. Vai estar passando aqui, tá? O número da conta que você pode depositar. Vai estar passando o número do telefone do Patriota, que é o nosso tesoureiro. Qualquer coisa você pode ligar para ele. Ele pode ir na sua casa pegar a sua contribuição, seu dízimo, sua oferta especial para a construção, tá bom? Dá um toque aí para ele, mas não deixe de honrar o Senhor
com as suas finanças. Não permita que essa turbulência toda que temos enfrentado no mundo, né, traga medo, receio para o seu coração e leve você, inclusive, a ser infiel ao Senhor. Não deixe não permita, tá bom? Continue fiel, continue de maneira amorosa, contribuindo. Portanto, dadas essas informações, só quero, louvar a Deus pela tua vida e crer que mais um mês o Senhor irá nos sustentar aqui como igreja e irá sustentar você na sua casa. Estará provendo as nossas necessidades da melhor maneira possível. Amém? Então, que Deus vos abençoe grandemente. Amém. Meus irmãos, chegou o momento da pregação da palavra de Deus. E nós vamos, mais uma vez, dentro da exposição da palavra, tratar sobre essa ressurreição do Senhor. Domingo de Páscoa, nada melhor do que lermos um texto que relata essa sua ressurreição. E eu gostaria de ler João capítulo 20, versículos do 1 ao 18. João narrando aqui um momento da sua ressurreição. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Esse outro discípulo aqui que está com Pedro é o próprio João, que ele modestamente não fala o nome dele. Versículo 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Verso 10. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui,
diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Amém, queridos? Depois da leitura desse texto, eu quero poder ter um tempo de oração com vocês, para que o nosso Deus nos traga a devida iluminação e edifique realmente a nossa vida cristã, edifique a nossa fé. Então ore comigo nesse momento. Pai querido, graças te damos e louvamos o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Senhor querido, te bendizemos, porque as Sagradas Escrituras, elas nos revelam a ressurreição do Senhor. Elas nos mostram claramente que o Senhor vive. E querido, eu quero nessa noite, junto com os meus irmãos, meditando nessa porção das Sagradas Escrituras, tirar algumas lições preciosas para caminharmos com o Senhor que está vivo. Nós temos uma grande responsabilidade como cristãos de caminharmos no temor e na obediência do Senhor, porque estamos caminhando com um Senhor que está vivo e vendo tudo. Portanto, Deus, fala com a gente. Te oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus amados irmãos, a história da humanidade mostra que vários homens se levantaram como líderes religiosos, líderes políticos, líderes que arrastaram até uma certa multidão, líderes que têm seguidores até hoje, até os dias de hoje. Nós podemos mencionar aqui Maomé, o líder dos islâmicos, Allan Kardec, o líder dos espíritas. Nós podemos mencionar Joseph Smith, líder dos Mormons. E poderíamos falar de tantos outros líderes. Homens que viveram, homens que ensinaram, muitos dos ensinos maus, ensinos furada, contrários às verdades bíblicas, mas líderes que arrastaram multidões, líderes com seus muitos seguidores, líderes que tiveram um tempo de vida, que morreram, e os seus túmulos estão nos mais diversos lugares. Líderes, que pessoas até hoje fazem peregrinação para seus túmulos. Líderes que desceram à sepultura e lá ficaram. Líderes que são completamente diferentes do Senhor Jesus Cristo.
o nosso grande líder, o nosso grande mestre, a quem nós seguimos de fato. Líderes que são diferentes demais de Jesus, em vários aspectos, principalmente nesse aspecto aqui, o aspecto da ressurreição. Nenhum desses outros líderes ressuscitou, somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em um Senhor, temos um mestre sobre nossas vidas, que morreu e comprovadamente ressuscitou ao terceiro dia. Pessoas vão para os túmulos desses outros líderes e lá estão os seus restos mortais. Pessoas vão ao túmulo de Jesus e lá está escrito: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Aleluia! Como é bom sabermos que temos uma fé em um Senhor que vive e que disse que estaria conosco todos os dias. E eu quero olhar com vocês para essa porção das Sagradas Escrituras que nós acabamos de ler, que trata da ressurreição do nosso Senhor. E aqui tirar algumas lições acerca do que a ressurreição do Senhor implica para a nossa vida. O que a ressurreição de Jesus implica para mim e implica para você. E falando disso, eu quero fazer menção aqui também de dois elementos nesse texto que nós acabamos de ler. Dois elementos que estão intrinsecamente ligados à ressurreição do nosso Senhor e que tem tudo a ver com a teologia bíblica, com a doutrina cristã. Dois elementos: a pedra removida e o lenço dobrado. Vou repetir: a pedra removida e o lenço dobrado. Mensagem do Senhor para o nosso coração: o Cristo ressurreto remove a pedra e dobra o lenço. O que essa pedra removida e esse lenço dobrado nos ensina? Primeiro, o verso 1 vai dizer: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da estrada tinha sido removida. A pedra tinha sido removida. Queridos, Marcos, narrando também essa porção das Sagradas Escrituras, ele fala que não só Maria Madalena, mas Maria, mãe de Tiago, Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres, mais ou menos umas 10 mulheres, foram de madrugada, no primeiro dia da semana, para embalsamar o corpo do Senhor. E lá em Marcos, nos é dito que essas mulheres, no caminho, elas conversavam, e algo as preocupava: a pedra colocada no túmulo, a pedra. Elas conversavam e elas diziam: quem vai nos remover a pedra? Quem nos removerá aquela pedra? Havia uma preocupação no coração daquelas mulheres. Mas o texto diz que quando elas chegam no túmulo, a pedra já estava removida. A pedra já estava removida. Às vezes na vida nós nos preocupamos com uma outra questão, às vezes ficamos até tenso, mas nessa noite eu quero dizer: a pedra já foi removida.
Eu não sei o que preocupa o seu coração, eu não sei o que te deixa tenso, mas nessa noite eu quero dizer para você, a pedra já foi removida. A ressurreição de Jesus nos traz essa grande verdade de uma pedra removida. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, num todo, nós percebemos que a ressurreição de Jesus nos removeu algumas pedras na vida. A ressurreição de Jesus nos removeu, por exemplo, a pedra da morte. Diz a Bíblia Sagrada que por conta do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, todos nós passamos a morrer fisicamente, morrer espiritualmente e morrer eternamente. Mas vem o Senhor Jesus Cristo, morre a nossa morte, ressuscita ao terceiro dia e remove a pedra da morte. No Senhor Jesus Cristo, a pedra da morte espiritual é removida. Nós estávamos mortos espiritualmente, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas Ele, Cristo, vos vivificou, Ele vos deu vida, Ele vos levou a uma intimidade com o Deus Pai, Ele vos levou de volta para o Pai, coisa essa que nós não tínhamos, estávamos distantes, estávamos mortos, estávamos sem a devida conexão com o Pai, o pecado nos trouxera a morte espiritual, mas o Senhor Jesus Cristo removeu a pedra da morte espiritual. Hoje a gente pode ter contato com o Pai. Hoje a gente pode se relacionar com o Pai. Hoje a gente pode ouvir a voz do Pai. Hoje a gente pode falar com o Pai. Hoje a gente pode se considerar vivo espiritualmente. A pedra foi removida. A pedra da morte física também já foi removida. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos garante a vitória sobre a morte física. Ele ressurgiu dentre os mortos, recebeu um corpo glorificado, voltou para o Pai, e diz a Bíblia Sagrada que um dia Ele virá novamente aqui para buscar o seu povo, e aquele que tiver morrido, esse alguém vai ressuscitar e vencer também a morte física. A pedra da morte física é removida. Nós cremos na volta do Senhor Jesus Cristo. O túmulo, o cemitério vai ter que devolver o nosso corpo. O mar, se ele estiver no mar, o mar vai devolver o nosso corpo, porque Cristo já removeu essa pedra. Terceiro tipo de morte, que é a morte eterna, Ele também removeu. Diz a Bíblia que nós caminhávamos passos largos para uma condenação eterna, íamos eternamente viver no inferno, estávamos na verdade condenados por conta do nosso pecado, mas em Cristo Jesus, essa pedra também foi removida. Diz Romanos capítulo 8, versículo 1, quem está em Cristo, não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação. O Senhor já removeu também essa pedra. Portanto, primeira pedra removida com a ressurreição de Jesus, a pedra da morte. Segunda pedra removida com a ressurreição de Jesus, a pedra da incredulidade. Ele tem o poder, Ele tem a capacidade de remover essa pedra da incredulidade. Já ali, quando Ele ressuscita, vai estar com alguns dos seus discípulos.
De repente, naquela primeira reunião, Tomé não estava no meio deles. De repente os discípulos saem e falam para Tomé: Tomé, o nosso Senhor ressuscitou, Ele está vivo. Tomé, nesse mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 20 de João, versículo do 24 ao 29, você pode acompanhar depois. Tomé diz assim: eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu ver as marcas em suas mãos, se eu tocar o lado dele que foi perfurado, eu só acredito se eu ver. De repente, o nosso Senhor Jesus Cristo, que remove a pedra da incredulidade, aparece para Tomé e diz: Tomé, toca aqui. Tomé, veja aqui. Tomé, saiba que eu estou vivo. Tomé, saiba que eu ressurgi dentre os mortos. Tomé disse: eu creio, Senhor, eu creio. Tu és o meu Senhor e o meu Deus. A pedra da incredulidade sendo removida na vida de Tomé. A pedra da incredulidade um dia foi removida do meu coração, foi removida do seu coração. Lembra quando nós andávamos distante do Senhor? Quando nós seguíamos mais uma filosofia mundana, andávamos segundo o conselho de homens e não críamos que Deus tinha razão, e não críamos que a palavra era a verdade, e não críamos que os sinais que estão descritos na Bíblia iria acontecer, nós não críamos. De repente o Senhor veio de maneira poderosa, de maneira amorosa, e removeu essa pedra da incredulidade do nosso coração. E aí, ao invés de incrédulos, agora nós somos crentes no Senhor. Ao invés de incrédulos, nós andamos agora de maneira apaixonada na presença do Senhor. Ao invés de incrédulos, nós agora cremos nos sinais. Tudo que está acontecendo é indício de que o nosso Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Agora nós cremos e nós estamos orando, e nós devemos continuar batalhando por aqueles que ainda não creem, os Tomés da vida. Nós precisamos, como igreja, crer que o Senhor é poderoso para quebrantar o coração do nosso pai, o coração da nossa mãe, o coração da nossa tia, o coração do nosso irmão, o coração do nosso vizinho, o coração da nossa comunidade. O Senhor é poderoso para quebrantar o coração daquele político. O Senhor continua poderoso. Ele remove pedra. Lembro-me que alguns anos atrás, no ano de 2002, na verdade, 18 anos atrás, o Senhor falou ao meu coração: passe um mês jejuando e orando pelo seu avô, porque eu vou alcançar o coração do seu avô. E eu atendi a ordenança de Deus, jejuei durante um mês, orei durante um mês pela vida do meu avô. Depois daquele período de jejum e oração, fui conversar com meu avô, falei do evangelho para ele, e ele disse: eu não quero conversa com o evangelho agora, eu não vou seguir a Jesus agora, não vou andar na igreja agora. E o meu avô piorou em uma vida de pecado. Eu disse: mas Deus, como é que pode? Orei, jejuei pela vida dele, e ele está mais incrédulo ainda. O Senhor disse: acalme o seu coração, porque quem remove a pedra sou eu. Eu acalmei meu coração. Esperei no Senhor. Passaram-se quase 10 anos, quando meu avô estava prestes a falecer. Meu avô entrou
em um culto onde eu estava pregando. E no término daquele culto, o meu avô disse: hoje eu estou voltando para Jesus. Hoje eu declaro que Ele é o meu Senhor. E o meu avô se rendeu a Cristo. E aquela pedra da incredulidade no coração dele foi removida pelo poder do Eterno. Continue crendo. Continue crendo. Não tem pedra pesada. Não tem pedra grande que o Senhor não possa remover. Essa pedra aqui estava ali posta no túmulo do Senhor. Pesava em média 2.000 quilos. Não foi nada para o Senhor. Ele removeu. Então não tem pedra que Ele não possa remover. Ele remove a da incredulidade. Terceira pedra que Ele remove, a pedra da indiferença. A igreja do Senhor, no primeiro século, vivendo de maneira apaixonada por Jesus, deu evidência de que a pedra da indiferença fora removida no meio dela. Diz a Bíblia Sagrada que aqueles primeiros cristãos, lá no livro de Atos, capítulo 2, aqueles crentes cheios do poder do Espírito Santo, eles cuidavam uns dos outros, eles tinham zelo uns pelos outros, eles romperam com a pedra da indiferença. O que tinha mais cuidava do que tinha menos, vendia suas fazendas, repartia com os mais pobres, eles se abraçavam, eles se cuidavam, com eles não tinha indiferença, eles viviam uma verdadeira comunhão, eles tinham zelo uns pelos outros. Aquela pedra fora removida. Nós encontramos em tantos lugares essa pedra ainda posta, a pedra da indiferença. Pessoas tratando umas às outras com indiferença, e muitas dessas pessoas até se dizem cristãs. Pessoas que tratam com desdém o outro. Se você ainda tem no seu coração a pedra da indiferença, é porque você ainda não teve um encontro com o Senhor ressurreto. Quem tem um encontro com Ele, essa pedra é removida. Em tempos como esses que nós estamos vivendo, estamos um pouco afastados uns dos outros fisicamente, mas como a pedra da indiferença foi removida do nosso coração, a gente se preocupa com o outro, liga para o outro, manda uma mensagem, entra num grupo lá do Instagram, do WhatsApp, e ora uns pelos outros, e chora uns com os outros, e cuida uns dos outros, como é de praxe na vida de todo cristão. Porque a pedra da indiferença foi removida. Essa é a terceira pedra. A quarta pedra que foi removida é a pedra do medo. A pedra do temor desenfreado. Ela, mediante a capacidade do Senhor Jesus Cristo, é removida. Nos diz a Bíblia também que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, os seus discípulos estavam trancados em uma casa, com medo, com muito medo dos judeus, muito medo dos líderes da época. Pedro tinha acabado de negar Jesus, vocês se lembram disso também? Estava todo mundo com medo, estava todo mundo dominado pelo medo. Mas de repente, entra naquela casa o Senhor Jesus Cristo, e Ele diz: paz seja convosco. Entra o Senhor Jesus Cristo naquela casa e ajuda aqueles irmãos a vencer o medo. E a partir daquele momento, certamente, aqueles irmãos voltaram a pegar coragem e a andar com Jesus. Diz a Bíblia que depois da sua ressurreição,
Jesus esteve uns 40 dias andando com os seus discípulos, comendo com os seus discípulos, e ensinando, e encorajando, e falando com eles, e dando a direção para eles, e eles vencendo o medo, até que o Senhor Jesus Cristo foi levado às alturas, e no dia de Pentecostes, o poder do Espírito Santo veio sobre a vida dos discípulos, e de maneira audaciosa, dali em diante, os discípulos pipocaram, pregando o Evangelho, morrendo pelo Evangelho, sem temer homem nenhum. Pedro prega e no seu primeiro discurso, 3.000 almas se convertem, depois aumenta para 5.000, e o número vai crescendo, e as pessoas dizem, parem, e os discípulos dizem, nós não vamos parar, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles caras venceram o medo. Quando nós cremos no Senhor ressurreto, nós vencemos os medos, passamos por cima deles. Especialistas, psicólogos falam que todos nós temos uma dosagem de medo, todos nós. Isso é, de certa forma, até bom, para a gente não se arriscar tanto e fazer tanta bobagem. Ter um certo receio, um certo medo de algumas coisas, tudo bem. Mas ser dominado pelo medo, deixar de avançar na vida espiritual, deixar de avançar na vida familiar, deixar de avançar numa vida profissional por causa do medo, aí não, meu irmão. Aí não. Creia que o Cristo ressurreto remove essa pedra na tua vida. Creia nisso. Busque a Ele. Se você ainda é paralisado por esse medo, nessa noite, receba essa palavra e diga, Senhor, nessa noite, eu estou removendo essa pedra do medo. Eu creio. A pedra de 2.000 quilos que preocupava aquelas mulheres foi removida. A pedra nos traz essas 4 lições. Que a morte foi removida, que a incredulidade foi removida, que a indiferença foi removida, que o medo foi removido. Amém. Vamos agora para a lição do lenço dobrado. Já aprendemos a lição da pedra. E a lição do lenço dobrado, que nos ensina. Diz a Bíblia que quando Maria Madalena chegou, não viu o Senhor lá no túmulo, ela saiu correndo, foi dizer aos discípulos, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram, e ela fica histérica. Pedro, o outro discípulo aqui, que é João, já expliquei isso para vocês. João, eles saem correndo lá para o túmulo. Correm. João vai mais na frente, chega primeiro, mas não entra no túmulo. Daqui a pouco Pedro chega e entra. Quando Pedro entra, diz a Bíblia, verso 6. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. O lenço enrolado num lugar à parte. Um lenço que estava sobre a cabeça de Jesus.
Ele não estava junto com os lençóis. Os lençóis estavam em um lugar. E o lenço estava dobrado em outro lugar. Enrolado, dobrado, a mesma coisa. O lenço dobrado. Por acaso? Sem sentido algum? Não. O lenço dobrado tinha uma mensagem para os discípulos. Culturalmente, os senhores, quando eles sentavam à mesa para comer, ao levantar, se eles deixassem o lenço dobrado, aquela era uma mensagem para os servos: eu vou voltar. Não mexe na minha comida não, não mexe na mesa não, eu vou voltar. Jesus se apropria dessa mensagem cultural. Deixa o lenço dobrado para dizer para os discípulos: não acabei ainda. Não acabei a obra. Não acabei a comida. Não acabei. Eu continuo. Eu continuo. Eu estou voltando para continuar. Eu continuo a obra. O lenço dobrado nos traz a lição de que o Senhor continua a obra. O lenço dobrado, com esse lenço nos traz a lição de que Ele continua transformando a igreja. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele veio para continuar transformando a igreja de degrau de glória em degrau de glória. Ele vai transformando, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai santificando, Ele vai tratando o coração da igreja. Ele não terminou, Ele continua. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz: nós somos transformados de degrau de glória em degrau de glória, na caminhada com o Senhor que está vivo. Nós temos essa completa convicção. Ele continua a obra. O lenço dobrado. Pedro viu aquele lenço e tinha mensagem para Pedro. Pedro sabia daquilo. Ele continua a obra na minha vida. Ele continua o trabalhar do meu coração. Ele continua a transformação do meu caráter. Ele continua. E realmente, o Senhor continuou fazendo isso na vida de Pedro. E realmente, momentos depois, o Senhor foi encontrar Pedro. Pedro estava pescando. E o Senhor o chamou e disse: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Eu estou aqui para restaurar você. Eu voltei. Eu não terminei não. O lenço está dobrado. Eu não terminei de comer não. Eu voltei. Eu continuo trabalhando, Pedro. Jesus continua trabalhando, meu irmão. Os tempos que nós estamos vivendo, Jesus está trabalhando tanto no coração dos crentes. Ele está trabalhando tanto no meu coração. Ele está me ensinando tanta coisa. Ele está falando tanta coisa para mim. Ele está aperfeiçoando tanto o meu caráter. Ele está mostrando tanto onde eu preciso melhorar. Ele continua trabalhando. O lenço está dobrado. Diz a palavra que o lenço dobrado também nos traz a lição de que Ele continua salvando através da igreja. Ele continua salvando através da igreja. João capítulo 14, versículo 12. Jesus já dizia isso, que Ele iria salvar através da igreja. Ele diz no versículo 12:
Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e ainda outras maiores. E ele está dizendo que vai salvar, que vai fazer, que vai transformar, que vai impactar por meio da igreja. A igreja vai se expandir por diversos lugares. A igreja. Ele continua salvando. O lenço está dobrado. Ele continua realizando a obra. Ele não parou. Que Ele possa contar com você. Que Ele possa encontrar em você um soldado pronto para trabalhar em prol do reino dEle. Até que se cumpra a sua vinda. O lenço está dobrado. E a mensagem do lenço dobrado é: eu vou voltar. Eu vou voltar. Nós vamos trabalhando pelo Senhor aqui, pela sua obra, ganhando vidas, pregando sua palavra, e sempre com os olhos fitos nos céus, porque a qualquer momento Ele vai voltar. A qualquer momento Ele vem buscar a sua igreja. A qualquer momento Ele vem buscar o seu povo. O lenço está dobrado. Eu vou voltar. Eu vou voltar. João capítulo 14 ainda, versículo do 1 ao 3, uma passagem muito conhecida. Ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei, e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu voltarei para levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. O Cristo ressurreto removeu a pedra. O Cristo ressurreto dobrou o lenço. Removeu a pedra da morte. Removeu a pedra da incredulidade. Removeu a pedra da indiferença. Removeu a pedra do medo. E com o lenço, Ele disse: eu continuo transformando a igreja. E com o lenço, Ele nos ensina que continua salvando por meio da igreja. E com o lenço, Ele diz: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Quero concluir essa reflexão desafiando você a crer nessas verdades, desafiando você a, nesses tempos de pandemia, estar com essas verdades fincadas na sua alma e passar por cima de tudo que tiver de passar, para se manter firme no Senhor, passar por cima dos medos, passar por cima das indiferenças. Fica firme no Senhor, se deixando ser tratado pelo Senhor e trabalhando para o Senhor. Deus abençoe você. Deus faça resplandecer a luz dele, da sua palavra, sobre tua vida. Ele vive. Ele vive. Ele é a nossa Páscoa. Ele remove a nossa pedra. E Ele dobra.
o nosso lenço. Quero orar com você nesse momento. Eu gostaria que você pudesse se unir comigo em oração. Perguntar para o Senhor nessa noite o que precisa ser transformado na minha vida. Qual é o medo que eu tenho que vencer? Quais são as indiferenças que ainda estão fortes em meu coração? Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Que essa seja a sua oração também em casa. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela iluminação das Sagradas Escrituras. Obrigado pela lição da pedra que foi removida. Obrigado pela lição do lenço que está dobrado. Obrigado. Só um Cristo vivo tem o poder de remover aquela pedra e dobrar aquele lenço. Só o Senhor tem essa capacidade de transformar a nossa vida. Só o Senhor tem a capacidade de nos fazer vencer a morte. Só o Senhor tem a capacidade de rasgar os céus e um dia vir buscar o seu povo. Só o Senhor tem a capacidade. E eu quero crer. E eu quero crer. E o meu irmão aqui em casa agora também está crendo. Alcança o coração dele, Senhor. Trata o coração dele. Fortalece a vida dele, fortalece a vida dela. E continua nos fazendo caminhar em vitória. Em vitória. Em nome de Jesus. Nós te oramos, agradecidos. Amém. E amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus tenha aplicado essa palavra no teu coração. Que você tenha uma semana maravilhosa. Uma semana de bênção, de triunfo. Tá? Em breve nos veremos por aqui, ainda, pelas redes sociais. Tá? Mas sempre juntos, servindo ao Senhor que vive. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Receba agora a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e santificação do Espírito estejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Cheiro santo no seu coração. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém. Porque